E aí galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Guilherme, professor de Geografia do cursinho Acreditar, seu curso pré-vestibulinho. Na aula de hoje vamos dar início aos domínios morfoclimáticos, falando um pouco sobre os conceitos básicos que abordarei durante as aulas de domínios. Essa aula seria meio que uma introdução para as aulas de domínio amazônico, domínio de cerrados e assim por diante. Vamos recordar quais são os domínios morfoclimáticos presentes no Brasil. Temos o domínio amazônico, o domínio de cerrados, de mares de morros, caatingas, araucárias e de pradarias. E eles estão dispostos no Brasil desta maneira. O domínio amazônico principalmente na região norte, o domínio de cerrados na região central do Brasil, caatingas no nordeste, mares de morros praticamente no litoral do Brasil, araucárias entre Paraná e Rio Grande do Sul, pradarias limitado ao Rio Grande do Sul. Muita atenção para essa área de coloração amarelo clara. Essa área com essa coloração indica as áreas de transição. Estas áreas não são consideradas domínios, mas sim áreas de transição, região em que eu tenho a mudança de um domínio para o outro. Agora sim, vamos falar sobre cada um daqueles termos básicos listados, começando pelas massas de ar. As massas de ar constituem grandes porções de ar que vão apresentar características próprias de temperatura, pressão e umidade. Observem no mapa. Durante o período do inverno e verão, o Brasil apresenta a ação de várias massas de ar. Cada uma dessas massas de ar apresentam próprias temperaturas, própria pressão e própria umidade. Porém, muita atenção! As massas de ar têm como característica também serem influenciadas pela região onde são formadas e também pelas regiões onde passam. Como assim, Gui? Essas massas de ar têm temperatura, pressão e umidade semelhantes ao local onde foram formadas. Porém, conforme elas vão passando, elas vão perdendo essas características. Vejam a massa polar atlântica indicada em azul no mapinha do Brasil durante o período do inverno. Ela nasce lá na região polar do Oceano Atlântico. Tem como característica principal ser fria e úmida. Porém, conforme vai passando pelo Brasil, ela vai ganhando temperatura e perdendo umidade, mostrando assim que as massas de ar se alteram por onde passam. Gui, mas quais são mesmo as massas que atuam no Brasil? São essas aqui. A massa polar atlântica, indicada pela coloração azul, apresenta uma característica de ser fria e úmida na sua origem. E ela vai perdendo umidade, ganhando temperatura aqui dentro do Brasil. A massa equatorial continental, representada pela coloração rosa-choque, ela é formada na porção noroeste da Amazônia, exatamente em cima da floresta amazônica, apresentando como características, no verão, causar chuvas e temperaturas bastante elevadas. Essas chuvas elas vão gerar o abastecimento, por exemplo, de reservatórios hidrelétricos no Brasil. Além disso, ela permite a irrigação para cultivos agrícolas. Já a massa equatorial atlântica, indicada pela coloração laranja, ela é formada ali no Oceano Atlântico e tem como característica ser quente e úmida. Ela vai entrar dentro do Brasil, dentro do continente, pelo domínio amazônico. E muita atenção, veremos isso durante a aula de Amazônia, mas já adiantando aqui. A massa equatorial atlântica interage de maneira muito intensa com a equatorial continental, formando o que chamamos de rios voadores. Não sabe o que é esse termo? Clica aqui no card que está aparecendo aqui em cima para ir direto para a aula de Amazônia. Seguindo, temos a massa tropical continental. Percebam que ela é formada em cima do continente, mais especificamente sobre o Paraguai. E tem como característica ser quente e seca. A sua atuação acaba se tornando limitada àquela região onde ela está, atuando sobre o Paraguai, alguns estados do Brasil e alguns países da América do Sul. E por fim, a massa tropical atlântica. Ela é formada sobre o Oceano Atlântico e tem como característica ser quente e úmida. Ela vai atuar principalmente na região litorânea no Nordeste,
parte da Amazônia, mas a sua força não é muito bem expressiva. Além das massas de ar, temos também as correntes marítimas. O que seriam as correntes marítimas? São grandes porções de água que se deslocam debaixo do oceano. Elas também apresentam características próprias, como por exemplo, características de temperatura, de salinidade específicas. Mas, diferente das massas de ar, elas não se alteram de acordo com o local onde elas estão passando. Elas não mudam suas características. Pode estar passando por um oceano congelado, um oceano extremamente quente, ela mantém a sua característica. Agora vamos para os tipos de chuva. Nossa, Gui, eu achei que só tinha um tipo de chuva, aquela que molha. Não, existem vários tipos de chuva, de acordo com sua origem. Elas podem ser originadas por convecção, elas podem ser originadas pelo choque frontal de ambas, ou ela pode ser formada pela presença de uma montanha em seu caminho. Diante disso, ela vai ter como tipos de origem, tipo convectiva, tipo frontal ou tipo orográfica. A chuva convectiva é aquela em que é formada por conta da evaporação da água dos rios. Conforme os raios solares incidem sobre uma lagoa, por exemplo, ou uma floresta, a umidade acaba se elevando, acaba se formando vapor de água, esse vapor de água acaba juntando com vários vapores de água e acaba ascendendo, subindo na atmosfera. Quanto mais alto, quanto maior a altura que esse vapor de água está, menor a temperatura do meio ambiente, concorda? Quanto mais frio vai ficando, esse vapor de água acaba condensando, formando as nuvens e, por fim, a chuva. Já as chuvas frontais são aquelas em que uma massa de ar vai de encontro a outra, mas cada uma com características diferentes. Uma massa de ar quente vai de encontro a uma massa de ar fria. Lembram-se da umidade subindo, diminuindo em temperatura e chovendo? Pois é, a massa de ar quente, cheia de umidade, cheia de vapor de água, encontra essa massa de ar fria. Opa, o vaporzinho de água encontrou essa massa de ar mais fria, caiu a temperatura, condensou aquela água, precipitação, chuva. E por fim, temos a chuva orográfica, aquela em que a montanha vai dar uma auxiliada para a sua formação. Para entendermos a chuva orográfica, vamos imaginar vários vapores de água, várias massas de ar se deslocando sobre a superfície terrestre até que encontram uma montanha. O que ela vai fazer se encontrar uma montanha? Ela vai desviar? Não, ela vai escalar essa montanha. Sobe a montanha, sobe a montanha, sobe a montanha, sobe a montanha. Quanto mais a gente sobe a montanha, como é que vai se tornar a temperatura desse local? Mais fria, concordo? O vapor de água quente encontrou uma temperatura mais fria, condensou essa água, nuvem, chove, chuva, chuva, chove. Tudo bem até aqui? Seguindo, temos os climogramas, que vai me avaliar tudo isso que a gente comentou sobre as chuvas. O climograma é uma grande ferramenta para a gente poder contabilizar, durante o ano todo, quantidade de chuvas e médias térmicas. Olhem só, parece um gráfico normal, concorda? Mas temos algumas informações muito importantes ali. Ali à minha esquerda temos a precipitação, a quantidade de água que caiu sobre a região. Nesse caso, Santiago do Chile, a capital do Chile. Do lado direito, temos a temperatura da minha localização. Quais foram as médias térmicas que aconteceu nesse local? E logo abaixo, nós temos os meses do ano. Esse climograma é um climograma que estava em espanhol, por isso então EFMA seria enero, fevereiro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, certo? Então, olha só que legal. Por meio do climograma eu consigo ver em cada mês como foi a temperatura e como foi a média de chuvas desse local. E ali dentro do nosso climograma,
Nas coluninhas que estão ali representadas, indicando agora pela seta vermelha, eu vou ter a quantidade de chuva. Então, sempre que ver as barrinhas, quantidade de chuva. E aquela linha azul ali embaixo vai me indicar a média de temperatura. Em janeiro, por exemplo, eu tive aquela média de temperatura. Em fevereiro, outra média. Ao final de todos os meses, eu passo uma linha ligando a média de cada um, obtendo essa linha que a gente tem aí nesse climograma. Olhem só esses outros climogramas. A localidade 1. Olha só, olhem as barrinhas. Chove bastante? Até que chove bastante, né? A gente percebe que existe um período ali no meio, entre abril e outubro, que chove bastante. Muito, muito, muito. Mas de novembro a março, uma queda muito grande dessa chuva, que a gente pode chamar de seca ou até mesmo de estiagem. Já aquela linha em preto está me indicando a temperatura. Será que é muito quente essa região? De 15 graus a 40 graus tem uma variação bastante grande, concorda? Já na localidade 2, a quantidade de chuva acaba reduzindo drasticamente. São chuvas homogêneas, acontecem praticamente uma mesma quantidade durante o ano todo, porém, em uma menor quantidade, diferente do que a gente viu na localidade 1. Quanto às temperaturas, percebam que temos de 0 a 20 graus, mínimas de 0 graus e máximas de 20 graus, mostrando ali uma grande variação dessa temperatura. A localidade 3, por sua vez, temos chuvas já irregulares. Temos meses que tenho mais chuva, temos meses que eu tenho menos chuvas. E quanto à temperatura, também temos uma variação menor que as outras localidades, porém ainda temos essa variação de 10 graus a 23 graus aproximadamente. Tudo bem? E o último conceito dessa aula, o conceito de hidrografia. Dentro da hidrografia, nós estudamos principalmente as bacias hidrográficas. Vocês vão ver durante todas as outras aulas de domínios morfoclimáticos, eu vou falar bastante sobre a bacia amazônica, bacia do Tocantins-Araguaia, bacia do Rio Paraná, várias bacias hidrográficas. Mas o que será que é uma bacia? O que é uma bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica você tem que entender que é uma região que é drenada por um rio. Como assim? É a região onde o rio está passando. O rio está passando por um local, a bacia hidrográfica desse rio é tudo isso daqui, certo? Mas muita atenção, a bacia hidrográfica vai ser constituída não somente por um rio, mas sim de um rio principal e os seus afluentes, aqueles rios que desagam nesse rio principal. Nossa, Gui, não estou entendendo nada, calma aí, olha só essa imagem. Olhem o Rio Madeira, qual será a bacia hidrográfica do Rio Madeira? É toda a região onde o Rio Madeira passa, e atenção, onde todos os seus afluentes passam. Aquele Rio Machado, Rio Guaporé, Rio Mamoré, Rio Beni, entre os outros ali, são todos afluentes. São todos rios que desagam no meu Rio Madeira. Então a bacia hidrográfica do Rio Madeira não é só onde o Rio Madeira está passando, mas sim toda aquela região onde os seus afluentes estão passando. Ou seja, a bacia hidrográfica do Rio Madeira é toda essa área em verde. E vamos pensar agora, e do Rio Amazonas, qual será a bacia hidrográfica do Rio Amazonas? Gui, bacia hidrográfica do Rio Amazonas é meu rio principal e seus afluentes. Tá, e quais são os rios afluentes desse Rio Amazonas? Pois é, a bacia hidrográfica do meu Rio Amazonas compreende toda essa área em vermelho, que antes estava em amarelo. Toda essa área, todos os afluentes, toda a região por onde seus afluentes passam, toda a região onde o rio principal Amazonas passa, vai me constituir a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, certo? Espero que vocês tenham entendido todos esses conceitos básicos para que não tenham nenhuma dúvida quando falarmos sobre cada um dos domínios. Teve alguma dúvida? Mande uma mensagem para o e-mail que está aqui na descrição do vídeo. Não se esqueça de acessar nossas redes sociais, de acessar nosso site para pegar nossa apostila e fazer nossos simulados. Se inscreva no nosso canal, aperte no sininho para não perder nenhuma notificação. E além disso, assista às outras aulas de geografia e às aulas das outras disciplinas. Tá certo? Tamo junto, valeu, falou!